Nós estamos recebendo aqui no Bom Dia Top o doutor Leonardo Garnica. Ele é médico nefrologista. Se você não está muito inteirado com esses termos, nefrologista que cuida do rim, viu, minha gente? E a gente vai conversar sobre a importância desse importante órgão para o corpo humano. Doutor Leonardo, bom dia. Queria que o senhor falasse mesmo por que o rim é importante dentro da estrutura corporal. Bom dia, mais uma vez. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. O rim é na verdade, eles são dois órgãos, tá? E eles são responsáveis pela filtração de todas as substâncias do metabolismo, que são resultado do metabolismo celular. Então, tudo que a gente come, tudo que a gente... remédios que a gente toma, ele é responsável pela filtração e depuração. O que é? Ele pega essa substância da corrente sanguínea e joga fora através da urina. E ele tem alguns papéis de formação, de alguma atuação na formação óssea, de hormônios que formam os ossos, tá? E na participação também de hormônios que ajudam na formação do sangue. É um órgão muito importante. A gente falou mas são dois, né? São dois órgãos, né? E as pessoas acabam sempre perguntando, doutor, meu rim não tá bem, é um ou os dois? Eu acabo brincando que o chefe lá em cima fez os dois separados para poder caber, mas eles trabalham como um só. Trabalham como um só, né? Muito bem. E quais são os cuidados que a pessoa deve ter aí para uma boa saúde com os rins? A gente ouve muito falar dessa questão da hidratação, não só para o rim, mas como o corpo todo. É importante mesmo, não é? E sim, a hidratação é a chave para tudo. Acredito que quando a gente fala de uma saúde de um órgão ou do outro, a gente tem que pensar no organismo, né? As dicas de saúde que a gente sempre orienta o paciente é comer bem, uma dieta com pouco sódio, uma boa ingesta hídrica, dependendo do trabalho do paciente, da sua atividade, que tem pessoas que têm um trabalho que eles estão mais expostas à desidratação. Tem pessoas que trabalham em lugares que são mais tranquilos, não suam tanto, tem mais acesso à água. Então a hidratação tem que ser adequada conforme a atividade do paciente. A alimentação, que é a chave de tudo, tem que ser rica em frutas, verduras, legumes, evitar produtos industrializados, porque eles acabam tendo uma alta concentração de sódio que a indústria coloca como conservante. E um grande perigo é a grande concentração de carboidratos das comidas, porque são as comidas rápidas. Então, se você for no supermercado e não ficar atento, você acaba levando muito sódio, muito carboidrato e pouca frutas, verduras e legumes. Isso que a gente acaba vendo todo dia. E essa alimentação, a gente tem percebido que não é só no adulto, tem começado cada vez mais cedo, já com a criança. E aí pode ocasionar de surgimento de problemas renais no futuro. Sim, mas o grande perigo é esse. Os nossos avós, nossos pais, nossos avós, eles tomavam refrigerante uma vez no ano, ou no dia do aniversário, no Natal. Todo mundo que já ouviu o avô, o pai falar isso. É verdade. Uma comida diferente, mais salgada, assim, era raro. Hoje em dia não. Hoje em dia quase todo dia tem refrigerante na mesa das crianças e fast food. Isso está levando a uma diminuição da qualidade da alimentação da criança, deixando elas expostas a maior incidência de cálculo, adolescentes já hipertensos, adultos já com problemas que nós antigamente víamos em idosos, mas hoje com 30, 40 anos nós já vemos esses adultos que foram vítimas dessa alimentação ruim na infância. Muito bem. E doutor, quais são então os principais problemas renais? Quais são os mais comuns, quais que o senhor tem atendido aí com frequência? Problemas renais, nós vamos falar assim das doenças que mais possam levar a problemas nos rins. A hipertensão, a diabetes, né? Que acabam levando a vamos falar de um jeito mais fácil, a um excesso de filtração e acabam machucando esse rim. Eu costumo brincar com o meu paciente que o rim, a gente tem que ter uma ideia como ele fosse um filtro grande. Se a pressão está muito alta, a água ali vai machucar o filtro. E se está muito doce, se a glicemia está alta, a diabetes está descontrolada, vai acabar também machucando esse órgão.
Então, tem essas doenças e as doenças genéticas, que é uma parcela pequena da população, mas a gente tem que ficar atento. São as glomerulopatias, que são doenças do órgão. É alguma alteração intrínseca do órgão, tá? E às vezes a gente vê também uma parcela grande dessa pequena parcela de rins policísticos, que também é uma doença genética. Ela é, dentre as genéticas, ela é mais comum, transmitida de pais para filhos, e que tem controle, a gente pode acompanhar esse paciente. Dr. Leonardo, bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Top FM. Lembrando que o pessoal que está em casa, se quiser enviar pergunta, pode mandar no 14998821013, que é o número do WhatsApp da Top. Infelizmente, Eduardo, estamos sem internet aqui, que é um problema bastante recorrente, né? Essa semana tá a empresa que nos atende está aprontando muito com a gente, viu? Mas, em todo caso, você pode mandar sua pergunta. Se a conexão, por acaso, não voltar até o final da entrevista, a gente encaminha depois para o Dr. Leonardo, ele pode responder para nós. Falando ainda sobre os problemas renais, doutor, por que surgem as pedras nos rins, que afeta tanta gente, muita gente que sofre com as pedras nos rins? As pedras nos rins, elas são bem comuns, ainda mais nessa época. Eu brinco que elas são pré-férias. O paciente vai entrar de férias, aquele feriadão, elas aparecem. Na verdade, elas são um resultado, normalmente, da má alimentação ou, em pequena porcentagem, de algum problema na excreção, ou do cálcio, ou do ácido úrico, tá? Do oxalato, algumas substâncias que o rim filtra e joga naquele primeiro concentrado de urina em grande quantidade. Esses defeitos genéticos, defeitos intrínsecos, é uma pequena porcentagem da população que tem. A maioria, essas pedras são resultado da má alimentação. Um excesso de alimentação rica em fósforo, rica em cálcio, refrigerantes, comidas industrializadas, elas levam a um aumento de excreção dessas substâncias que formam o cálculo e eles aparecem. Então, eles são um resultado de um processo aí que não está bem. É uma forma do corpo dizer que, olha, tem alguma coisa errada. Doutor, também tem uma questão, o tratamento disso aí das pedras nos rins, né? Qual seria o tratamento mais indicado? Fala-se muito da ingerir líquidos, nós falamos. Agora tem uma história aí que fala que tomar muita cerveja também ajuda. O que há de verdade nessa história? É mito ou é realidade, né? Não, essa história da cerveja aí é que todo mundo fala, cerveja é diurética, né? Toda cerveja, bebida alcoólica, ela tem álcool. O álcool inibe um hormônio que tende a, naquele momento, produzir mais urina. Mas, no fundo, ele está desidratando a pessoa, porque ele está tirando o líquido do corpo e mandando embora, que é o hormônio antidiurético, tá? Quando você toma a cerveja, que esse é o grande mito, a ingesta é alta, porque você toma grande quantidade. Uma garrafa tem 600 ml. Isso, E o hormônio atuando, então você toma 600 ml de líquido e tem um resultado aí, uma urina de 900, então você ficou 300 negativo. Então acaba sendo ruim. Não é, essa história é mito, não aconselho. Não, mas os principais cuidados tá nessa linha mesmo, né? Então, para cálculo, é uma alimentação saudável, como a gente já falou, e uma ingesta hídrica adequada ao seu dia a dia. Se você tem uma exposição ao calor, ao sol, tem uma sudorese intensa, você aumenta a sua ingesta hídrica. Se um ambiente que você tem acesso à água, um escritório, alguma coisa, você também aumenta, mas de forma semelhante aí. O que a gente diz? Tomar de 2 a 3 litros de água, tá? E melhorar a alimentação. Tendo esses cuidados, a chance de você ter pedra novamente é pequena. Se surgir novo episódio de cálculo renal, aí a gente faz uma investigação para saber se há algum defeito no rim. E se por acaso tiver algum defeito, algumas medidas que a gente acaba tomando caso a caso, a chance do paciente voltar a ter cálculo é muito pequena. Doutor, você falou aí da cerveja, né, que é um mito. Também existem outros mitos, ou não, né, não sei. Em relação aos chás caseiros, eles ajudam no tratamento dos rins? Chazinho ajuda sim. Ajuda, né? Ajuda. O chá de quebra-pedra, que todo mundo pergunta, a substância que tem no
naquela erva funciona assim, tá? Ela tem uma ação de dissolver um pouquinho algumas pedras, alguns tipos de pedra, tá? E elas levam um relaxamento do ureter. Então a pedra desce, ela passa pelo ureter com mais facilidade. Isso é comprovado. E o chá também, quando o paciente toma, ele vai... Imagina que ele vai tomar aquele volume de água que ele normalmente não tomaria. Então ele faz um meio litro de chá, ele toma meio litro a mais de líquido. Isso é muito positivo. E o carinho também de quem faz o chá, né? Quem tá... Que todo mundo lembra de estar doente, o avô, a mãe faz um chazinho e o chá que sara, né? É verdade. Até aproveitando essa questão dos mitos, né? Muito assunto relacionado à saúde, existem muitos mitos sobre tratamentos, né? Tem alguns mitos aí que as pessoas fazem que porventura não são bons, que todo mundo acredita que é bom pro rim, que não funciona da maneira como as pessoas pensam, como por exemplo o caso da cerveja que o Eduardo citou aqui, que seria um diurético. Tem paciente que vem com história de 4, 5 episódios de cólica renal por cálculo. Doutor, faz 1 ano que eu não como tomate, faz 1 ano que eu não como tal coisa. Fala, não é bem assim. Isso tem mesmo. E cada coisa que a gente ouve. E você percebe que isso é passado de um por outro e as pessoas têm um pouquinho de medo de perguntar. Acho que tem que perguntar, se está na consulta, tem que perguntar, doutor, eu ouvi isso faz bem, isso não tá. Porque o cuidado do dia a dia que é o importante. E doutor, falando um pouquinho mais, quando no casos mais extremos, a necessidade de fazer hemodiálise, e as pessoas ficam muito preocupadas. Isso já esteve aqui uma outra oportunidade, comentamos rapidamente sobre isso. Hoje o tratamento de hemodiálise dá um tratamento muito importante para o paciente e uma sobrevida muito boa hoje. A pessoa pode ter uma vida normal mesmo fazendo hemodiálise. Acabou aquela história de que a pessoa diz assim, tem que fazer hemodiálise, tudo mais, né? E como se fosse já o estágio terminal. Hoje não é assim, os tratamentos hoje estão muito mais modernos e atualizados. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim. Hoje o doente renal crônico terminal, ele tem até como escolher o tratamento. Nós temos a hemodiálise, que a hemodiálise é o rim, a gente faz uma fístula, um catéter, esse sangue ele sai do paciente, passa por uma máquina, essa máquina limpa o sangue de forma simples, pra gente dizer, e volta para o paciente. Ele faz essas sessões ou 3 vezes por semana, num tempo de 4 horas, ou 2 horas todo dia, dependendo de alguns serviços aqui em Bauru. A qualidade de vida dele é boa, é muito boa. Ele tem uma vida normal. Ele pode passear, pode fazer pequenas viagens conforme como ele está. E tem também a diálise peritoneal. É um catéter no abdômen, o paciente dialisa à noite em casa. Esse paciente levanta, trabalha, tem uma vida normal. Tem aqui em Bauru, tem muitas empresas que os funcionários fazem diálise e os colegas de trabalho não sabem. E tem uma vida normal, seguindo algumas orientações, algumas restrições, mas nada que desabone a vida, que a vida fique ruim. Pelo contrário, acho que é uma nova forma de estar encarando a vida e tá tendo normal. Tá certo. E existe, além da ingestão de líquidos e tudo mais, alimentação, os remédios também ajudam nesse sentido, né? De evitar os cálculos renais, ou isso, no caso, a indicação, o senhor Mané, vai na alimentação e na água que aí dá para tratar bem. Tem sim, mas a parte de medicamentos é caso a caso. Conforme o defeito que esse rim tem, o problema, aí a gente entra com um remédio ou outro, mas é bem individualizado. Não dá pra gente falar, olha, tal remédio é bom, tal é bom. O que é bom mesmo é água e se cuidar, comer bem. Isso acho que vale pra todo mundo. Tá certo. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui mais uma vez, atendendo a gente. Sucesso lá no seu consultório, na sua clínica, né? O doutor tem uma clínica aqui em Bauru que não só tem o atendimento clínico, mas também faz todo esse trabalho de diálise, hemodiálise também, né? Isso. Fazemos todo o acompanhamento e para os ouvintes, acho que esses cuidados que nós falamos hoje é para o organismo todo. Ter uma vida saudável, fazer exercício, não abusar com
com medicamentos e uma ingesta hídrica adequada. A clínica do senhor, como é o nome e onde fica? É o INEB. O INEB. Fica onde? Aqui em Bauru? Atrás do Bauru Shopping. Do Bauru Shopping. Acho que é essa... É mais fácil, né? Mais fácil, Aqui, né? falar o nome da rua, as pessoas ali perto aqui do shopping não sabem muito bem. Tá atrás do Bauru Verdade. Shopping, tá ali. Procure o INEB. Doutor, mais uma vez, muito obrigado.